Bom, vamos de entrevista, vamos de conversa. E essa é uma conversa que eu sempre gosto, né? O deputado está sempre por aqui prestando contas. Bom. Deputado Hugo Leal está aí na área de novo. Nós vamos bater um papo, vamos falar um pouco sobre esse nosso estado maluco, né? Deputado, está difícil de defender o estado do Rio de Janeiro hoje lá em Brasília, não está? Nós temos que continuar. O estado, né? O estado enquanto, né, população, nós vamos continuar defendendo. Não resta dúvida, né? A questão do governo é que tem uma situação muito delicada. Mas digo para você que nós tivemos uma evolução do final do ano para cá, com esses ajustes. Eu, particularmente, entendo, apesar de ter apreciado, discutido esse acordo que o governo do estado assinou, sim, é extremamente prejudicial, mas foi o que vai dar alternativa de curto prazo para que o atual governador encerre o mandato com uma dívida muito menor do que ele acabou trabalhando. Mas então, hoje, a situação do estado do Rio de Janeiro, nesses próximos 2 meses, eu diria fevereiro e março, ainda é de ajuste, de arrumação de casa. Sim. Talvez em maio possa ser que volte a aplicar um mínimo de investimento, especialmente no que já deve aos municípios, que o Estado deve aos municípios na área de saúde. Sim, então, se isso começar a voltar ao normal, já dá para dar uma respirada. No mínimo uma respirada. No final do ano, nós tivemos a bancada mobilizada, trouxemos, quer dizer, indicamos para o Estado do Rio de Janeiro algo em torno de 200 milhões de reais para que fossem aplicados nos municípios. Aqui no caso de Teresópolis, foram 2 milhões especificamente para poder ajudar na questão da UPA. Esses recursos foram indicados, foram depositados e, obviamente, espero que estejam sendo bem utilizados. Não sei se a UPA está funcionando a contento, né? Mas esses foram recursos. Mais outros recursos que foram também trazidos para outras unidades básicas também, que a Secretaria de Saúde só pôde fazer porque a bancada, porque os deputados, aí no caso nosso, fomos escolhendo os municípios, que são os municípios prioritários, e eu fiz a indicação aqui de Teresópolis, para poder amenizar a situação que estava. O recurso federal tem vindo para o município de Teresópolis, como são de fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde, são aqueles recursos de transferência direta. Né? Isso tem visto normal. O que não tem acontecido são os recursos do governo do Estado. O que eu imagino, e nós trabalhamos para isso, para que o mês de fevereiro e março faça a regularização da folha de pagamento, normalização da folha, e depois, aí, a partir daí, começar a equilibrar e começar a transferir recursos para os municípios, principalmente, especialmente para a área de saúde. A área de saúde, né? E lembrando uma outra coisa, Anderson, nós tivemos a recente agora também, no final do ano e esse início agora de janeiro, um aumento também, tanto no valor do barril de petróleo, quanto no volume da produção. Você vê, nós já tivemos aqui em 2015, 16, em torno de 3 bilhões de reais ano de royalties, que foi a queda, saiu de 8 para 3. Agora saiu de 3 para 4, para 5, nós fechamos o ano talvez já com a perspectiva de 7 milhões. E esse ano a perspectiva é um pouco maior, talvez nós chegamos a 10 bilhões de reais em royalties repassados para o Estado. Então, eu acho que aí eu imagino que o próximo governador vai enfrentar um cenário um pouco mais, não digo tranquilo, mas um pouco mais ajustado, mas menos caótico, né? Mas depende muito dessa oscilação de valor, dólar, essa coisa toda. Mas a expectativa é muito mais positiva do que o tempo presente. Agora, deputado, eu tenho que aproveitar a sua experiência, a sua participação aqui hoje, né? Muitas vezes, dentro do empresariado, né, a gente tem aquele movimento de você sair do foco do problema para tentar entender um pouco os meandros daquele problema. A gente vai falar um pouco da administração. Eu sei que o senhor acompanha de perto muitas administrações municipais na nossa região, sobretudo. Eu queria lhe perguntar o seguinte: por que a gente está tendo algumas administrações municipais passando por esse momento de crise com uma certa tranquilidade? Tranquilidade eu acho um pouco difícil, porque está sendo difícil para todo mundo realmente. Mas algumas
administrações estão conseguindo pagar os servidores, estão conseguindo manter eventos, né, que seria difícil. Cito aqui o caso de Petrópolis, por exemplo, que conseguiu fazer um Natal maravilhoso, né? Estou falando da tua casa, eu sei, porque estive lá no Natal, ficou realmente bonito, maravilhoso, ficou muito bom. Está com o servidor em dia. Tem outros municípios que também estão com servidores em dia, e tem municípios que não estão conseguindo fazer absolutamente nada, que é o caso de Teresópolis. 3 meses de atraso de salário. Esse discurso do tá difícil para todo mundo, não cabe? Não, se fosse assim também, todos os empresários estariam com as suas portas fechadas. Uns estão numa situação mais, não digo confortável, uma situação mais positiva, porque se prepararam, entenderam, tem um pouco dessa questão de empreendedorismo, e a pessoa levantar e correr atrás do prejuízo, ou correr atrás do que, se eu não tenho recursos entrando no Estado, onde é que estão os recursos? Estão lá na União, vamos desenvolver. O que falta aqui é liderança, é alguém que comande, alguém que faça, que traga, que atraia as pessoas. O prefeito, né, o gestor, o executivo municipal, ele tem muito o papel do animador, ele tem que puxar, ele tem que levantar essa bola. E se não fizer isso, essa discussão, essa picuinha, essa questão pequena acaba atrapalhando. Eu repito, eu já estou aqui com um escritório aqui no município de Teresópolis, ali na Lúcio Meira, número 100, desde 2015, e em Brasília já no meu 3º mandato. Nesse ano, desses últimos 3, 4 anos, eu não fui procurado por nenhuma autoridade do Executivo Municipal para poder saber. Eu estou aqui à disposição. Apresentar projeto, não, nada. E a proposta, perfeitamente, sempre à disposição. Nós fizemos essa indicação dos recursos para as UPAs, né? Aqui a UPA, especialmente Teresópolis, no final do ano, em torno de 2 milhões, mais outros recursos da saúde, e no final do ano, já um contato direto, nós oferecemos também um projeto do Ministério da Saúde, que é o Gabinete Dental Móvel. É um gabinete muito interessante, uma proposta muito boa. Eu fiz a indicação aqui para a Prefeitura, para o município de Teresópolis, e às vezes até nisso teve dificuldade, mas conseguiram fazer o encaixe. Agora, essa demanda tem que vir, as pessoas têm que procurar, sentar. Eu conheço muitos prefeitos, e realmente não são poucos, não só da nossa região aqui, mas de outras regiões, que vão a Brasília no menos 15 a 15 dias buscando recursos nos ministérios, buscando recursos no diálogo com os parlamentares, senadores, deputados, e funciona assim, porque se você ficar esperando cair do céu, não vai, ficar esperando que a arrecadação vai resolver, não vai. Nós vamos ter um problema agora, até mesmo da questão do IPVA para o Estado, que vai refletir nos municípios também. Vai refletir. Vai cair. Então, exatamente. E você vai ficar esperando, vai cair e chorando e se lamentando, né? Não pode. É a mesma coisa porque que existem empresários de sucesso e empresários que ficam lamentando. Você não pode ficar esperando as coisas acontecerem, reclamando. Porque aquele município está melhor do que eu porque ele ganha mais. Como assim? Todos passam por dificuldades. As dificuldades foram nítidas, notórias, porque o Estado deixou nessas condições. Agora, uns superam porque o próprio prefeito é a figura central de liderança que leva, que conduz, que dinamiza. Se você não fizer isso, com quem a população vai dialogar? Vai ficar difícil. E uma coisa que eu sempre falo aqui também, deputado, e que é importante que o nosso cidadão esteja consciente. Quando o prefeito, e o prefeito não trabalha sozinho, né? Mas quando o prefeito monta o seu plantel, ele precisa estar cercado de pessoas que conheçam esse tipo de ação, que conheçam, por exemplo, a possibilidade de apresentar projetos, porque não adianta você chegar também lá no gabinete do deputado e falar: deputado, me ajuda. Tá, mas te ajuda em quê? O que você quer fazer? O que você está fazendo? Que tipo de projeto você quer propor? Porque não adianta também chegar com pires na mão, né? Porque tem muito prefeito que vai lá com pires na mão, mas tem que chegar com projeto debaixo do braço, tem que chegar com coisa planejada. E aí, se você coloca no teu plantel cabo eleitoral, amigo, gente que não tem capacidade para tal, desculpe, mas não tem como acontecer. Veja, hoje, cada vez mais, essa questão que você falou está sendo real nas administrações públicas. Até porque o governo federal tem se aperfeiçoado no seu sistema tecnológico, nos sistemas de convênio, na apuração, na avaliação e na fiscalização. Se os municípios não se aprimorarem, não se profissionalizarem, não trouxerem pessoas com capacidade para fazer essa vinculação, essa questão da gestão dos projetos, vai ficar no amadorismo. O trem vai passar. Exatamente. Já era. Olha,
nós estamos falando de uma cidade, daqui eu acho que deve ser a 10ª cidade mais populosa do estado. Talvez Teresópolis deve ter 15ª ou 15ª cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro. E um destaque para o estado. É uma cidade que eu tenho certeza que se você fizesse uma seleção, uma qualificação positiva, você teria muitas pessoas que gostariam de trabalhar aqui até temos um dos maiores potenciais do estado. Exatamente. Né? Não dá para tratar dessa forma. Eu conheço outros municípios. Eu conheço outros municípios e viajo muito pelo estado. Semana passada mesmo estava no Noroeste Fluminense, município de Pociúncula, Varriçai, Natividade, aquela região Miracema, a Peribé, municípios que têm dificuldade até de atrair empregos, dificuldade de trazer empreendimentos. Teresópolis Teresópolis por si só já chama atenção, já é um cenário nacional. Agora, você precisa qualificar, você precisa trazer pessoas que possam dar condições, principalmente nesse momento que a arrecadação municipal passa por dificuldades, a estadual também. Então, profissionaliza, traz, dialoga, abre espaço. O diálogo é um papel fundamental. Eu posso até politicamente não agir, posso até politicamente não ter diferenças com você. Sim. Agora, nós não estamos falando só de política, nós estamos falando de cidade, nós estamos falando de ação. Eu aqui, quando optei por estar aqui, por fazer o meu gabinete, por ter a presença aqui, o fiz porque tive votos aqui na cidade, fui o deputado federal mais votado na última eleição. Eu tenho a minha obrigação de devolver esse trabalho à cidade. Eu costumo dizer o seguinte, para mim, diferença se na prefeitura está A, B, C, D, não me interessa a cor partidária e nem o pensamento. É o município. Exatamente. E a realidade dele. A dor que a população sofre não precisa saber se é municipal, estadual ou federal. Não. Tem que ter ação, tem que ter a gestão. É isso que eu estou dizendo. Nunca criei nenhuma circunstância, nenhum impedimento para que isso fosse uma realidade. Então, não estou dizendo só de mim, não. Nós temos aí 46 deputados federais, 3 senadores. Vamos cobrar, vamos buscar. É papel nosso também dar o apoio. Nós podemos não resolver todos os problemas, mas podemos ser parceiros. E digo, nesse momento, como você falou, a questão do profissionalismo, a questão de você preparar a sua equipe até para buscar esse recurso é fundamental, porque hoje as emendas dos parlamentares, as emendas que nós temos no Orçamento da União, de uns 3 anos para cá, são emendas impositivas. Elas terão que ser aplicadas, elas terão que... Não tem aquela história de colocou o dinheiro, tem contingenciamento, não vai ser aplicado. No ano passado, eu diria que 90% das emendas que foram colocadas foram todas aplicadas, empenhadas, algumas já executadas. Ainda tem uma responsabilidade maior também de você saber o que está propondo, para não causar aí, no caso, um problema. Exatamente. Eu já coloquei recursos aqui no município de Teresópolis, e algumas obras já foram feitas e outras simplesmente não conseguiram ser executadas. Não digo nem dessa administração, até administrações anteriores. Eu nunca deixei de ter esse olhar, essa visão, porque é uma retribuição ao trabalho e ao carinho que eu tenho recebido. E a própria reconhecimento disso através da votação. Então, Anderson, eu não faço mais que a minha obrigação de estar prestando esse serviço. Agora, tem que ser uma via de mão dupla, né? Tanto lá quanto cá. A pessoa tem que estar qualificada, tem que estar preparada para poder buscar. Eu costumo dizer o seguinte, até para ajudar, a pessoa tem que estar à disposição para ser ajudada. Aí tem que saber também, senão acaba atrapalhando. Agora, deputado, para a gente finalizar, ano de 2018 é talvez um dos anos mais estratégicos que nós tivemos aí, mais importantes. Muita gente está falando isso por causa da Copa do Mundo, mas eu estou falando da eleição mesmo. Né? Eu estou falando da eleição. Tudo isso que aconteceu, essa série de... o efeito Lava Jato, né, os julgamentos, as condenações, isso vai ter um impacto direto também na política, na campanha. Como é que o senhor vê esse quadro aí eleitoral? A gente vai ter campanha para presidente, para deputado. Como é que o senhor vê? Como é que o eleitor vai reagir a esse momento que a gente acabou passando? Diferente das pessoas que acham que vai ser uma eleição apática, as pessoas não vão participar, eu acho que vai ter uma participação, o índice de participação vai ser aumentar, vai ser maior, porque está acirrado. Quem diria que há 8 meses antes do processo eleitoral a gente tivesse um acirramento tão grande, uma briga tão grande, e meio que a população dividida entre A, B, C. Mas eu acho que isso é estimulante para o processo democrático. Eu não avaliaria que o cenário hoje está definido. Os 2 candidatos que se despontam nas pesquisas, tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto o deputado federal Jair Bolsonaro, ainda eu acho que são
ainda só espectros. Eu não acredito que isso vai se desenvolver. Eu acho que a eleição vai passar por isso. Nós já tivemos outras eleições assim também, que fizeram a mesma coisa. Então esse acirramento vai produzir ainda outros debates. E acredito que quando nós estivermos lá próximo à Copa do Mundo, ou antes, ou logo depois da Copa do Mundo, esse debate vai decantar. E aí nós vamos ter uma produção, uma avaliação, um debate muito mais sólido para o que nós pretendemos para a presidência da República. Isso agora eu falo que é briga de torcida. Não está uma briga de torcida, não. O jogo ainda não começou. O jogo não começou, Só fica uma torcida provocando a outra. Aquela galera ali no começo do jogo. Só fica uma provocando a outra. Nós vamos ainda para o debate, nós vamos discutir. Essa eleição de 2018 vai ser uma eleição muito paradigmática, porque o presidente que se eleger não precisa justificar o mandato anterior, porque o presidente Temer não é candidato à reeleição, e mesmo que fosse, as condições são mínimas. Teria. Mas então, não precisa ficar justificando o mandato anterior. Ele pode começar um novo mandato, um novo período, com uma nova cabeça, com uma nova perspectiva. Por isso que eu entendo que quando se discute a reforma da Previdência agora, é um equívoco. É um equívoco. Claro. Vamos fazer esse debate na campanha eleitoral, para a sociedade participar, para as pessoas terem claras o que está acontecendo, sem essa mácula, sem essa mancha de que o governo que está defendendo, que o governo quer tirar, o governo quer fazer. Não é o governo. A sociedade tem que debater isso. Todas as entidades públicas e as entidades privadas. Esse é o nosso papel e a eleição está aí exatamente para poder proporcionar isso para a gente. E serenidade, né, caros eleitores? Temos que ter serenidade, afinal de contas, né? A gente já percebeu o quanto o nosso voto é importante, o quanto ele tem peso. Vou dar mais 2 recadinhos que eu acho que é importante. Primeiro, a questão do governo do Estado, né? O governo do Estado precisa de uma pessoa também, uma liderança boa para recuperar a autoestima do Estado do Rio de Janeiro. Eu não dou indicação de ninguém, mas eu estou dizendo que essa a gente tem que ter muito cuidado com o nosso Estado. O caminho é esse, né? Estado. O caminho é esse. E uma terceira, não vou nem falar das eleições para deputado federal, mas para deputado estadual. Prestem bem atenção o que aconteceu com a Assembleia Legislativa nesses últimos meses. Houve um rompimento de um ciclo. A próxima Assembleia poderá inaugurar um novo ciclo político dentro da Assembleia e dentro do governo do Estado. Numa lógica, eu espero, uma lógica mais fidedigna, diferente, dentro dos que os novos tempos pedem, com transparência, com participação. Verdade. Eu espero isso. Então, a você, eleitor, especialmente aqui de Teresópolis, de toda a região, escolher muito bem os seus candidatos, né, para presidente, para governador, 2 senadores, para deputado federal, mas prestem atenção para as 2 eleições aqui do nosso Estado, para o governador do Estado e para a Assembleia Legislativa. Muito do que a gente está vivendo aí, de repente, é um reflexo dessa nossa omissão na escolha, né, da nossa não participação. Afinal de contas, já disse aqui, né, a tecla fim lá na urna não quer dizer fim de nada, na verdade é o começo, né? E a gente tem que participar, tem que fiscalizar. Muito por conta da nossa culpa aconteceu tudo isso que a gente está vendo aí, como o deputado disse muito bem. A desmoralização de um Estado tão maravilhoso quanto o nosso, tão importante para o país como o nosso. Mas a gente vai conseguir moralizar de novo, né, deputado? Não tenho dúvida nenhuma. Temos que conseguir, inclusive, vai depender, inclusive, da nossa ação. O nosso maior combustível é a esperança, a expectativa e o tamanho. Eu sempre falo que o Estado do Rio de Janeiro, o município de Teresópolis, é muito maior do que aquelas pessoas que não estão pensando nele como em primeiro lugar. Exatamente. Deputado, muito obrigado de novo pela participação. Seja sempre muito bem-vindo. A hora que quiser participar, a casa está aberta, você sabe disso. Parabéns aí pela tua atuação e obrigado pela participação de hoje. Mais uma vez eu agradeço a você, Anderson, eu agradeço à TV Diário e a todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando nesse momento. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, tá? Coisa rápida, daqui a pouco vamos falar de empreendedorismo. Olha, o evento de ontem foi sensacional, gente. Você viu já um pouquinho das imagens, mas vamos estar com o Marcelo, vamos estar com o Asra aqui, falando do movimento empreendedor, né? Esta ferramenta social que a cidade de Teresópolis ganha aí, que vai dar muitos resultados. Já está dando resultado. Daqui a pouco a gente está de volta.